Seja bem-vindo ao canal Segredos Divinos. É maravilhoso que você reserve um tempo para a Palavra de Deus. A mensagem poderosa e transformadora de Deus tem o poder de tocar os corações e mudar vidas para sempre. Deus convida todos a acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar que a vitória é certa. Essa mensagem é um chamado à fé, paciência, desapego e confiança. Ao abrir os corações e mentes para essa mensagem divina, permite-se que ela guie a jornada espiritual de cada um. Acreditar é o alicerce da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:1, lê-se, e ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Acreditar em Deus significa confiar em sua palavra, em suas promessas e em seu amor incondicional. É ter a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus está ao lado de cada um, guiando os passos e fortalecendo em cada desafio. Agora que a mensagem foi aprimorada, aqui está a nova versão dos parágrafos com um toque mais fluido, amoroso e envolvente. Deus nos chama para acreditar em suas promessas, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. Muitas vezes, enfrentamos situações difíceis e desafiadoras que testam nossa fé. Podemos nos sentir perdidos, desanimados e sem esperança. Mas é nesses momentos que precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Ele prometeu nos dar forças quando estivermos cansados e nos sustentar quando estivermos fracos. Precisamos acreditar nessas promessas e confiar que Deus cumprirá sua palavra. Acreditar também significa ter paciência e esperar no tempo de Deus. Em Eclesiastes 3:1, lemos, "Em para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu." Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e seu tempo é sempre o melhor. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas Deus sabe o que é melhor para nós e quando é o melhor momento. Precisamos confiar em seu tempo e ser pacientes, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Esperar no tempo de Deus pode ser difícil, especialmente quando estamos passando por dificuldades ou enfrentando desafios. Mas precisamos lembrar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está nos moldando, nos preparando e nos fortalecendo para o que está por vir. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito. Deus nos chama para deixar ir e confiar nele. Muitas vezes, seguramos coisas que nos impedem de avançar. Pode ser medo, dúvida, ressentimento ou até mesmo nossos próprios planos e desejos. Precisamos aprender a deixar ir essas coisas e confiar que Deus tem algo melhor para nós. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos convida a ir até Ele com nossos fardos e encontrar descanso. "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Deixar ir significa confiar que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Significa soltar nossas preocupações, medos e ansiedades e confiar que Deus cuidará de nós. Em Filipenses 4:6-7, lemos, "E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Quando deixamos ir e confiamos em Deus, experimentamos a paz que só Ele pode dar. Deixar ir também significa perdoar e liberar ressentimentos. O perdão é uma parte essencial de nossa caminhada com Deus. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina, "E pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Precisamos perdoar aqueles que nos machucaram e deixar ir qualquer amargura ou ressentimento que possamos ter. Quando perdoamos, somos libertos do peso da mágoa e podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Além disso, deixar ir significa confiar nos planos de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, temos nossos próprios planos e sonhos, mas Deus pode ter algo diferente em mente. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz, "E porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Precisamos confiar que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos e estar dispostos a seguir sua direção. Deus promete que seremos vitoriosos se acreditarmos, esperarmos em seu tempo, deixarmos ir e confiarmos nele. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Em Romanos 8:37, lemos: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que Ele nos conduzirá à vitória. A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas ou dificuldades. Na verdade, Jesus nos advertiu que teríamos tribulações neste mundo. Em João 16:33, Ele disse: E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A vitória em Cristo significa que, mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco e que Ele nos dará a força e a coragem para superar qualquer desafio. Além disso, a vitória em Cristo significa que temos a vida eterna. Em João 3:16, Jesus disse: E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Através da fé em Jesus, temos a promessa da vida eterna com Deus. Essa é a maior vitória que podemos alcançar. Não importa o que enfrentemos nesta vida, temos a esperança e a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. Para alcançar essa vitória, precisamos perseverar na fé. Em Hebreus 10:36, lemos: E vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A perseverança é essencial para a nossa caminhada com Deus. Precisamos continuar acreditando, confiando e seguindo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama para acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar nele. Ele promete que seremos vitoriosos se seguirmos seus ensinamentos. Acreditar significa ter fé nas promessas de Deus e confiar que Ele cumprirá sua palavra. Confiar no tempo de Deus significa esperar pacientemente, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Deixar ir significa soltar nossas preocupações, medos e ressentimentos e confiar que Deus cuidará de nós. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e estar dispostos a seguir sua direção. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiar que Ele nos conduzirá à vitória e continuar acreditando, confiando e perseverando. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está moldando, preparando e fortalecendo-nos para o que está por vir. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito. A fé é a chave para experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11:06, lemos: E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisamos buscar a Deus de todo o coração e confiar que Ele recompensará nossa fé. Quando buscamos a Deus e colocamos nossa confiança nele, experimentamos sua presença, seu amor e suas bênçãos em nossas vidas. A paciência é uma virtude que devemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Em Tiago 1:4, lemos: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A paciência nos ajuda a crescer em maturidade espiritual e a confiar mais plenamente em Deus. Quando esperamos pacientemente no tempo de Deus, Ele nos fortalece e nos prepara para receber suas bênçãos. O desapego é outra lição importante que devemos aprender. Muitas vezes, seguramos coisas que nos impedem de avançar. Pode ser medo, dúvida, ressentimento ou até mesmo nossos próprios planos e desejos. Precisamos aprender a deixar ir essas coisas e confiar que Deus tem algo melhor para nós. Em 1 Pedro 5:7, lemos: E lancem sobre Ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Deus nos convida a lançar nossas ansiedades sobre Ele e confiar que Ele cuidará de nós. Perdoar é um aspecto essencial do desapego. Quando perdoamos, somos libertos do peso da mágoa e podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Em Efésios 4:32, lemos: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." O perdão nos liberta e nos permite avançar em nossa caminhada com Deus. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Provérbios 3:5-6, lemos: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." Quando confiamos em Deus e reconhecemos sua soberania, Ele nos guia e nos direciona no caminho certo. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Em 1 Coríntios 15:57, lemos: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que Ele nos conduzirá à vitória. A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas ou dificuldades. Na verdade, Jesus nos advertiu que teríamos tribulações neste mundo. Em João 16:33, Ele disse: "E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." A vitória em Cristo significa que, mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco e que Ele nos dará a força e a coragem para superar qualquer desafio. Além disso, a vitória em Cristo significa que temos a vida eterna. Em João 3:16, Jesus disse: "E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." Através da fé em Jesus, temos a promessa da vida eterna com Deus. Essa é a maior vitória que podemos alcançar. Não importa o que enfrentemos nesta vida, temos a esperança e a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. Para alcançar essa vitória, precisamos perseverar na fé. Em Hebreus 10:36, lemos: "E vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu." A perseverança é essencial para a nossa caminhada com Deus. Precisamos continuar acreditando, confiando e seguindo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama para acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar nele. Ele promete que seremos vitoriosos se seguirmos seus ensinamentos. Acreditar significa ter fé nas promessas de Deus e confiar que Ele cumprirá sua palavra. Confiar no tempo de Deus significa esperar pacientemente, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Deixar ir significa soltar nossas preocupações, medos e ressentimentos e confiar que Deus cuidará de nós. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e estar dispostos a seguir sua direção. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiar que Ele nos conduzirá à vitória e continuar acreditando, confiando e perseverando. Em Romanos 8:28, lemos: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está moldando, preparando e fortalecendo-nos para o que está por vir. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito. A fé é a chave para experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11:06, lemos: "E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." Precisamos buscar a Deus de todo o coração e confiar que Ele recompensará nossa fé. Quando buscamos a Deus e colocamos nossa confiança nele, experimentamos sua presença, seu amor e suas bênçãos em nossas vidas. A paciência é uma virtude que devemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Em Tiago 1:4, lemos: "E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem que falte a vocês coisa alguma. A paciência nos ajuda a crescer em maturidade espiritual e a confiar mais plenamente em Deus. Quando esperamos pacientemente no tempo de Deus, Ele nos fortalece e nos prepara para receber suas bênçãos. O desapego é outra lição importante que devemos aprender. Muitas vezes, seguramos coisas que nos impedem de avançar. Pode ser medo, dúvida, ressentimento ou até mesmo nossos próprios planos e desejos. Precisamos aprender a deixar ir essas coisas e confiar que Deus tem algo melhor para nós. Em 1 Pedro 5:7, lemos: "E lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Deus nos convida a lançar nossas ansiedades sobre ele e confiar que ele cuidará de nós. Perdoar é um aspecto essencial do desapego. Quando perdoamos, somos libertos do peso da mágoa e podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Em Efésios 4:32, lemos: "E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." O perdão nos liberta e nos permite avançar em nossa caminhada com Deus. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Provérbios 3:5-6, lemos: "E confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." Quando confiamos em Deus e reconhecemos sua soberania, Ele nos guia e nos direciona no caminho certo. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Em 1 Coríntios 15:57, lemos: "E mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que Ele nos conduzirá à vitória. A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas ou dificuldades. Na verdade, Jesus nos advertiu que teríamos tribulações neste mundo. Em João 16:33, Ele disse: "E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." A vitória em Cristo significa que, mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco e que Ele nos dará a força e a coragem para superar qualquer desafio. Além disso, a vitória em Cristo significa que temos a vida eterna. Em João 3:16, Jesus disse: "E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." Através da fé em Jesus, temos a promessa da vida eterna com Deus. Essa é a maior vitória que podemos alcançar. Não importa o que enfrentemos nesta vida, temos a esperança e a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. Para alcançar essa vitória, precisamos perseverar na fé. Em Hebreus 10:36, lemos: "E vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu." A perseverança é essencial para nossa caminhada com Deus. Precisamos continuar acreditando, confiando e seguindo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama para acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar nele. Ele promete que seremos vitoriosos se seguirmos seus ensinamentos. Acreditar significa ter fé nas promessas de Deus e confiar que Ele cumprirá sua palavra. Confiar no tempo de Deus significa esperar pacientemente, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Deixar ir significa soltar nossas preocupações, medos e ressentimentos e confiar que Deus cuidará de nós. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e estar dispostos a seguir sua direção. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiar que Ele nos conduzirá à vitória e continuar acreditando, confiando e perseverando. Em Romanos 8:28, lemos: "E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está moldando, preparando e fortalecendo-nos para o que está por vir. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito.
A fé é a chave para experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11:06, lemos: "E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." Precisamos buscar a Deus de todo o coração e confiar que ele recompensará nossa fé. Quando buscamos a Deus e colocamos nossa confiança nele, experimentamos sua presença, seu amor e suas bênçãos em nossas vidas. A paciência é uma virtude que devemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Em Tiago 1:4, lemos: "E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma." A paciência nos ajuda a crescer em maturidade espiritual e a confiar mais plenamente em Deus. Quando esperamos pacientemente no tempo de Deus, Ele nos fortalece e nos prepara para receber suas bênçãos. O desapego é outra lição importante que devemos aprender. Muitas vezes, seguramos coisas que nos impedem de avançar. Pode ser medo, dúvida, ressentimento ou até mesmo nossos próprios planos e desejos. Precisamos aprender a deixar ir essas coisas e confiar que Deus tem algo melhor para nós. Em 1 Pedro 5:7, lemos: "E lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Deus nos convida a lançar nossas ansiedades sobre ele e confiar que ele cuidará de nós. Perdoar é um aspecto essencial do desapego. Quando perdoamos, somos libertos do peso da mágoa e podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Em Efésios 4:32, lemos: "E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." O perdão nos liberta e nos permite avançar em nossa caminhada com Deus. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Provérbios 3:5-6, lemos: "E confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas." Quando confiamos em Deus e reconhecemos sua soberania, Ele nos guia e nos direciona no caminho certo. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Em 1 Coríntios 15:57, lemos: "E mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que Ele nos conduzirá à vitória. A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas ou dificuldades. Na verdade, Jesus nos advertiu que teríamos tribulações neste mundo. Em João 16:33, Ele disse: "E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." A vitória em Cristo significa que, mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco e que Ele nos dará a força e a coragem para superar qualquer desafio. Além disso, a vitória em Cristo significa que temos a vida eterna. Em João 3:16, Jesus disse: "E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." Através da fé em Jesus, temos a promessa da vida eterna com Deus. Essa é a maior vitória que podemos alcançar. Não importa o que enfrentemos nesta vida, temos a esperança e a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. Para alcançar essa vitória, precisamos perseverar na fé. Em Hebreus 10:36, lemos: "E vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu." A perseverança é essencial para a nossa caminhada com Deus. Precisamos continuar acreditando, confiando e seguindo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama para acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar nele. Ele promete que seremos vitoriosos se seguirmos seus ensinamentos. Acreditar significa ter fé nas promessas de Deus e confiar que Ele cumprirá sua palavra. Confiar no tempo de Deus significa esperar pacientemente, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Deixar ir significa soltar nossas preocupações, medos e ressentimentos e confiar que Deus cuidará de nós.
Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e estar dispostos a seguir sua direção. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiar que Ele nos conduzirá à vitória e continuar acreditando, confiando e perseverando. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está moldando, preparando e fortalecendo-nos para o que está por vir. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito. A fé é a chave para experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11:06, lemos: E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisamos buscar a Deus de todo o coração e confiar que Ele recompensará nossa fé. Quando buscamos a Deus e colocamos nossa confiança nele, experimentamos sua presença, seu amor e suas bênçãos em nossas vidas. A paciência é uma virtude que devemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Em Tiago 1:4, lemos: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A paciência nos ajuda a crescer em maturidade espiritual e a confiar mais plenamente em Deus. Quando esperamos pacientemente no tempo de Deus, Ele nos fortalece e nos prepara para receber suas bênçãos. O desapego é outra lição importante que devemos aprender. Muitas vezes, seguramos coisas que nos impedem de avançar. Pode ser medo, dúvida, ressentimento ou até mesmo nossos próprios planos e desejos. Precisamos aprender a deixar ir essas coisas e confiar que Deus tem algo melhor para nós. Em 1 Pedro 5:7, lemos: E lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus nos convida a lançar nossas ansiedades sobre Ele e confiar que Ele cuidará de nós. Perdoar é um aspecto essencial do desapego. Quando perdoamos, somos libertos do peso da mágoa e podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Em Efésios 4:32, lemos: E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão nos liberta e nos permite avançar em nossa caminhada com Deus. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Provérbios 3:5-6, lemos: E confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus e reconhecemos sua soberania, Ele nos guia e nos direciona no caminho certo. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Em 1 Coríntios 15:57, lemos: E mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que Ele nos conduzirá à vitória. A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas ou dificuldades. Na verdade, Jesus nos advertiu que teríamos tribulações neste mundo. Em João 16:33, Ele disse: E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A vitória em Cristo significa que, mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco e que Ele nos dará a força e a coragem para superar qualquer desafio. Além disso, a vitória em Cristo significa que temos a vida eterna. Em João 3:16, Jesus disse: E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Através da fé em Jesus, temos a promessa da vida eterna com Deus. Essa é a maior vitória que podemos alcançar. Não importa o que enfrentemos. Nesta vida, temos a esperança e a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. Para alcançar essa vitória, precisamos perseverar na fé. Em Hebreus 10:36, lemos: E vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A perseverança é essencial para nossa caminhada com Deus. Precisamos continuar acreditando,
confiando e seguindo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama para acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar nele. Ele promete que seremos vitoriosos se seguirmos seus ensinamentos. Acreditar significa ter fé nas promessas de Deus e confiar que ele cumprirá sua palavra. Confiar no tempo de Deus significa esperar pacientemente, sabendo que ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Deixar ir significa soltar nossas preocupações, medos e ressentimentos e confiar que Deus cuidará de nós. Confiar em Deus significa acreditar que ele tem um plano perfeito para nossas vidas e estar dispostos a seguir sua direção. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiar que ele nos conduzirá à vitória e continuar acreditando, confiando e perseverando. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está moldando, preparando e fortalecendo-nos para o que está por vir. Precisamos confiar que ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito. A fé é a chave para experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11:06, lemos: E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisamos buscar a Deus de todo o coração e confiar que ele recompensará nossa fé. Quando buscamos a Deus e colocamos nossa confiança nele, experimentamos sua presença, seu amor e suas bênçãos em nossas vidas. A paciência é uma virtude que devemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Em Tiago 1:4, lemos: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A paciência nos ajuda a crescer em maturidade espiritual e a confiar mais plenamente em Deus. Quando esperamos pacientemente no tempo de Deus, ele nos fortalece e nos prepara para receber suas bênçãos. O desapego é outra lição importante que devemos aprender. Muitas vezes, seguramos coisas que nos impedem de avançar. Pode ser medo, dúvida, ressentimento ou até mesmo nossos próprios planos e desejos. Precisamos aprender a deixar ir essas coisas e confiar que Deus tem algo melhor para nós. Em 1 Pedro 5:7, lemos: E lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus nos convida a lançar nossas ansiedades sobre ele e confiar que ele cuidará de nós. Perdoar é um aspecto essencial do desapego. Quando perdoamos, somos libertos do peso da mágoa e podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Em Efésios 4:32, lemos: E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão nos liberta e nos permite avançar em nossa caminhada com Deus. Confiar em Deus significa acreditar que ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Provérbios 3:5-6, lemos: E confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus e reconhecemos sua soberania, ele nos guia e nos direciona no caminho certo. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Em 1 Coríntios 15:57, lemos: E mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e confiar que ele nos conduzirá à vitória. A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas ou dificuldades. Na verdade, Jesus nos advertiu que teríamos tribulações neste mundo. Em João 16:33, ele disse: E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A vitória em Cristo significa que, mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Deus está conosco e que ele nos dará a força e a coragem para superar qualquer desafio. Além disso, a vitória em Cristo significa que temos a vida eterna. Em João 3:16, Jesus disse: E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. Através da fé em Jesus, temos a promessa da vida eterna com Deus. Essa é a maior vitória que podemos alcançar. Não importa o que enfrentemos nesta vida, temos a esperança e a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. Para alcançar essa vitória, precisamos perseverar na fé. Em Hebreus 10:36, lemos: "E vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu." A perseverança é essencial para a nossa caminhada com Deus. Precisamos continuar acreditando, confiando e seguindo a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama para acreditar, confiar em seu tempo, deixar ir e confiar nele. Ele promete que seremos vitoriosos se seguirmos seus ensinamentos. Acreditar significa ter fé nas promessas de Deus e confiar que Ele cumprirá sua palavra. Confiar no tempo de Deus significa esperar pacientemente, sabendo que Ele está no controle e que tudo acontecerá no momento certo. Deixar ir significa soltar nossas preocupações, medos e ressentimentos e confiar que Deus cuidará de nós. Confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e estar dispostos a seguir sua direção. A vitória em Cristo é garantida para aqueles que perseveram na fé. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiar que Ele nos conduzirá à vitória e continuar acreditando, confiando e perseverando. Em Romanos 8:28, lemos: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ele está moldando, preparando e fortalecendo-nos para o que está por vir. Precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que seu plano é sempre perfeito. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente o vídeo e envie para seus amigos crentes. Se quiser assistir mais vídeos, clique nos vídeos sugeridos agora. Amém.